Bom dia, meus amados, a graça e a paz do Senhor. Eu sou o pastor Rômulo Pereira, da Igreja Batista Palavra da Graça, e hoje nós vamos estudar os Atos dos Apóstolos, capítulo 9, verso 8, que diz: Saulo levantou-se do chão e, abrindo os olhos, não conseguia ver nada, e eles o levaram pela mão até Damasco. Bom, queridos, estamos vendo aqui o resultado do encontro de Saulo de Tarso com Jesus. Jesus trocou umas breves palavras com ele e disse para ele, sim, entrar na cidade e aguardar, porque alguém lhe diria o que ele deveria fazer. Bom, Saulo se levanta e ele está cego, ele não consegue enxergar nada. Veja uma ação de Deus, né, queridos, para chacoalhar o homem, o ser humano que está na sua dureza de coração. Muitas vezes Deus atua na vida humana para que, de alguma forma, acorde o ser humano daquele caminho desastroso. Veja, Deus não atua para ferir. Deus não atua de uma forma querendo fazer o mal, querendo que a pessoa seja destruída. Deus intervém para tentar salvar a pessoa. Esse é sempre o objetivo de Deus. Toda ação de Deus, queridos, é uma ação de graça. Toda ação de Deus é uma ação de graça. Seja para gerar um bem maior em relação ao circundante, seja para conseguir salvar aquele coração duro, aquela pessoa de um coração tão duro. Deus intervém aqui até de uma maneira física na vida de Saulo, e ele vai ficar 3 dias assim, como veremos nos versos seguintes. E esses 3 dias de olhos fechados serviu muito para ele meditar na sua condição, nas suas convicções, na sua forma de agir, que estava sendo violenta, persecutória. E nós conhecemos alguns casos na Bíblia semelhantes de ação de Deus para cegar seres humanos, né? Primeiro que a gente conhece é lá em Gênesis capítulo 19, quando um grupo, 2 anjos entram na cidade de Sodoma e falam a Ló que deixa a cidade, porque aquela cidade seria destruída, porque a malignidade de Sodoma e Gomorra era tanta que aquelas cidades não poderiam mais continuar. E os homens da cidade chegam na casa de Ló e tentam invadi-la. E os 2 anjos cegam então aqueles homens que estavam tentando invadir a casa de Ló e usar de violência. Então veja, é uma ação de Deus para salvar a família de Ló e também, sim, salvar até os homens daquele ato terrível que eles iriam cometer. Bom, o outro caso, vamos pegar um agora do Novo Testamento, em Atos capítulo 13, nós vamos chegar lá no nosso comentário, querendo Deus, em que Elimas, o mago, começa a resistir a Saulo, que estava pregando a um procônsul, um homem de grande autoridade, só que esse Elimas, o mago, estava confrontando Saulo e não deixando, Paulo, no caso, já transformado, mostrar o caminho de Deus ao procônsul. E aí Paulo diz, olha, eis que a mão do Senhor está contra ti, e ficarás cego, não vendo o sol por algum tempo. Então veja só, a ação de Deus era cegar ele? Não, ele ficou cego por um tempo, para que ele refletisse nas atitudes dele. Porque Deus, queridos, quer que todos sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Então Elimas, o mago, que estava cego, ele foi cegado para ver se ele consegue acordar, para consegue enxergar. Não se diz, depois nós vamos entrar mais a fundo lá, mas o registro bíblico não diz o que ocorreu com Elimas, o mago. E o outro caso que mostra bem o caráter de Deus, pois estamos vendo questão sempre de cegueiras temporárias e para salvar pessoas, para impedir que males sejam feitos. O outro caso é em 2 Reis, capítulo 6, um trecho muito interessante, em que um exército cerca a cidade de Eliseu para matar Eliseu, porque Eliseu estava contando todos os planos do exército sírio. E então Eliseu ora a Deus quando vê o exército, ora pedindo para que Deus mostrasse ao seu jovem aprendiz
que mais eram os que estavam com ele do que aqueles que eram contra ele. E aí o jovem consegue enxergar e vê que, na verdade, os sírios estavam cercados por carruagem de fogo. Então, olha só, deixa eu ler aqui esse trecho. Então Eliseu orou ao Senhor e disse: rogo-te que firas a esta gente com cegueira. E feriu-os com cegueira, conforme a palavra de Eliseu. Depois lhes disse Eliseu: não é este o caminho, nem esta cidade. Segui-me, que eu vos guiarei ao homem que buscais. E os guiou até Samaria. E chegando em Samaria, disse Eliseu: Senhor, abre os olhos destes para que vejam. E o Senhor abriu-lhes os olhos, e olharam, e acharam-se no meio da cidade de Samaria. Então aquele exército que foi enviado para uma pequena cidade para capturar Eliseu foi cegado momentaneamente, e Eliseu os conduziu a Samaria, grande capital de Israel de então, e Eliseu os levou até o centro da cidade. Quando eles voltaram a ver, eles estavam cercados pelos exércitos de Israel dentro da capital, ou seja, poderiam ser dizimados bastando o comando do rei. Só que o que ocorre? E aí é importante novamente ver o caráter de Deus, né? O texto diz: e quando o rei de Israel os havia visto, disse a Eliseu: eu os ferirei? E ele respondeu: não vais feri-los. Ferirás tu aos que tomaste cativo com a tua espada e com teu arco, aos que você não tomou cativo, né? Põe diante deles pão e água, para que comam e bebam e se voltem aos seus senhores. Então lhes foi preparado um grande banquete. Quando haviam comido e bebido tudo, enviou-os e voltaram para o seu senhor, e nunca mais tropas da Síria vieram à terra de Israel. Naquela época, né? Então veja só o caráter de Deus, né, queridos? Para Saulo, o cega, para que Saulo medite nas suas atitudes de violência, de agressão, para que ele acorde. No caso de Elimas, o mago, para que o procônsul pudesse receber a palavra de Deus, e o próprio Elimas entendesse a malignidade do que vinha fazendo. Lá em Sodoma, para salvar a família de Ló de uma agressão violentíssima, e aqui para evitar uma guerra, né? Houve paz a partir dessa ação maravilhosa de pegar o exército da Síria inteiro, em vez de eliminá-lo, que traria uma vantagem militar enorme ao rei de Israel, mas não os alimentaram. Deram um grande banquete, e aí eles voltaram e houve paz completa entre a Síria e Israel. Toda ação de Deus, queridos, é uma ação de graça. Se vem uma cegueira que Deus permite, é para nos abrir os olhos. Então, nos momentos de dor, de luta, a gente tem que buscar aprender algo, tem que parar para pensar, para meditar, para ver o que a gente pode crescer, o que a gente pode melhorar. O ambiente do sofrimento é o que diz o escritor C.S. Lewis, né? Quando Deus grita para a gente acordar, porque muitas vezes, queridos, a gente não percebe a tolice, o engano dos nossos caminhos, e às vezes a gente só para meditar mesmo quando a gente ou a gente sofre as consequências das nossas escolhas, ou Deus permite que algum acontecimento nos chacoalhe para que a gente enxergue aquilo que até é óbvio que Deus já tentou mostrar para nós de todas as formas. Não foi possível, a gente não enxerga, e aí Deus atua de uma forma que a gente possa enxergar. Então, queridos, em cada experiência da vida, a gente veja e perceba que Deus está querendo nos acordar. É importante enxergar, né? Como Jesus diz, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Também é importante aqueles que têm olhos para ver, vejam, né, os seus caminhos, as suas atitudes, porque é que a palavra mais nos ensina. Examine-se o homem a si mesmo. Geralmente as pessoas usam o conhecimento do Evangelho para examinar os outros, que é o que a Bíblia, inclusive, proíbe terminantemente. Não é para você usar a Bíblia contra ninguém. Não é para você examinar a vida dos outros, vigiar os outros, nada disso. Aos outros a gente oferece conselho quando pedirem, ou
a gente exorta com amor, sempre com amor, com mansidão e respeito, como 2 Pedro 3,15 diz. Agora, quanto a nós, esse é o objetivo da palavra, transformar o nosso coração. Então examine-se o homem a si mesmo. Quem sabe a gente fechando os olhos um pouco, a gente possa ver um pouco melhor como está o nosso interior. Meus amados, que Deus os abençoe. A graça e a paz do Senhor.